Muito bem, vamos agora para essa questão da Federal de Pernambuco. O enunciado vai dizer o seguinte: um automóvel deve contornar uma praça circular seguindo uma trajetória de raio 100 metros. Supondo que a rodovia é horizontal e que o coeficiente de atrito estático entre os pneus e a estrada é 0,4, qual a velocidade máxima em km por hora que o carro pode atingir para contornar a praça sem derrapar? É dado g igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então veja, a primeira coisa que nós devemos fazer nessa questão é representar as forças sobre o veículo. Começando então, moçada, pela força peso. Então tá aqui, ó, o peso vertical para baixo e tá aqui, ó, beleza? Então a primeira força, peso. Maravilha. Bom, o que mais que nós temos, moçada? Bom, você sabe que o peso do carro ele é distribuído nas 4 rodas. Então, em cada roda, você vai ter uma força normal de compressão que não deixa o carro afundar no asfalto, tá certo? Então, moçada, nós temos uma normal em cada pneu, mas você não precisa representar a normal em cada pneu. Basta você representar uma normal única como se fosse a soma dessas normais em cada pneu, tá bom? Então, vamos representar aqui a normal. Olha aí, normal, vertical para cima, beleza, maravilha. O que mais que nós temos aqui, gente? Então, para você que está olhando, você que está aqui no solo, faz de conta que você está aqui junto à pista olhando esse carro, o que mais que tem, moçada? Olha, você sabe que o automóvel, existe um efeito inercial que faz com que o carro tenda a escapar da curva. A gente fala assim que quando você descreve uma curva, o carro tem vontade de escapar dela. Então eu vou representar para você, isso não é uma força, mas como se fosse uma tendência. Então eu vou colocar assim, ó, isso aqui, ó, essa flechinha puxando para fora, quer dizer, existe aqui uma tendência do veículo escapar da curva. Então tendência de escorregar para fora da curva. Mas, gente, nós não queremos que esse carro escorregue. Então, moçada, qual é a força que impede esse escorregamento lateral? É o atrito. Então, em cada pneu do carro vai ter um atrito. Lembra que o atrito é sempre uma força contrária ao escorregamento. Então, como o carro quer escorregar para fora, o atrito é contrário. Vamos representá-lo aqui. Olha só, moçada, a força de atrito aqui em cada pneu. Ó. Olha aí a força de atrito tentando, olha lá, FAT, né, força de atrito, impedindo o escorregamento. Esse atrito aparece em cada roda, mas você não precisa desenhar o atrito em cada roda, você pode supor que esse atrito aqui já é a soma de todos os atritos, tá bom? Beleza até aí, moçada? Então, essas são as 3 forças que atuam no veículo durante o movimento. Agora, vamos observar mais uma coisa. Quando esse carro descreve a curva, ele faz assim, ó, né, tá fazendo assim. Veja que ele não fica fazendo assim, ó, toc, 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 toc. Ele não fica saltitando. Então, se ele não fica saltitando, é porque ele não tem uma movimentação vertical. Então, moçada, se ele não tem movimentação vertical, é porque a intensidade da normal é igual ao peso. Portanto, estas 2 forças se anulam. E qual é a força que sobra dentre essas 3? É a FAT. Agora, então, gente, veja que a FAT, além dela ser uma força resultante, ela também é uma força resultante que aponta para onde? Olha só, esse ponto preto aqui, gente, ó, é o centro dessa curvatura. Então veja que a força de atrito que é a resultante aponta para o centro. Então a força de atrito aqui faz o papel de resultante centrípeta. Então o que você faz agora? Agora você vai aplicar a segunda lei de Newton na direção do centro. Veja só, então na direção do centro, o que nós temos, moçada? Olha só, aplicando a segunda lei de Newton, força resultante é o meu amor, né? Massa vezes aceleração. Só que você já sabe, o nome da resultante que aponta para o centro é centrípeta. Então eu coloco aqui, ó, força resultante centrípeta, CP, igual a quem? Massa vezes aceleração, centrípeta. Muito bem. Moçada, lembra que a resultante centrípeta não é uma força a mais. Ela é resultante daquela que existe de verdade. Quer dizer, a única força que está apontada aqui para a direção do centro é a FAT. Então, a FAT faz o papel de resultante centrípeta, tá bom? É errado você falar assim, ah, professor, tem 2 forças aqui, né, apontando para o centro. Tem a FAT e mais a centrípeta. Não, não, não.
A FAT é a resultante centrípeta, tá bom? Entendi, professor, eu lembrei desse detalhe. Então vamos lá. Então a força resultante centrípeta aqui é a FAT. Então FAT igual a quem? Massa, quem que é a aceleração centrípeta? V² dividido pelo raio. Esse raio é esse raio da curva que ele deu. E no caso vale 100 metros, depois nós vamos substituir. Agora preste bem atenção nessa passagem aqui. Moçada, nós não queremos que o carro escorregue. Então, se o carro não escorrega, é porque esse tipo de atrito é do tipo estático. Lembra? Tem o estático e o dinâmico. O atrito estático é aquele que ocorre quando não há escorregamento entre as superfícies. Então, como esse carro não escorrega, esse atrito é estático. Mas agora tome cuidado. A força de atrito estático, ela é variável, lembra? Ela vai de um valor mínimo, que é 0, até um valor máximo, que é chamada de força de atrito de destaque. E quando é que acontece mesmo a força de atrito de destaque? É aquele momento, moçada, que o carro está na iminência de escorregar. Sabe aquela hora que você percebe que ele está quase escorregando, mas não escorrega? Quer dizer que esse atrito que segura o carro nessa iminência dele escorregar é a força de atrito de destaque, que é a máxima força de atrito. Então eu chamo a sua atenção para um detalhe lá do texto. Olha só, ele está perguntando, gente, eu vou até grifar para você porque é importante essa passagem, olha. Qual é a velocidade máxima em quilômetros por hora que o carro pode atingir para contornar essa curva sem derrapar? Moçada, preste atenção numa coisa. Quando é que você sabe que você está fazendo a curva sem derrapar, mas na máxima velocidade? Qual que é o indicador ali na hora? O que indica para você que você está com velocidade máxima? Olha só, moçada, você sabe que o carro está descrevendo a curva com velocidade máxima quando você percebe que o carro está quase escorregando, ele está na iminência de escorregar. Olha só, e a matemática ela mostra isso para você. Dá uma olhadinha comigo nessa equação aqui, olha. A FAT é igual a mv²r. Veja que o raio nesse exercício ele é constante, ó, esse raio não muda. A massa do automóvel é constante, não muda. Mas agora presta atenção, moçada. Se eu quero que a velocidade do carro seja máxima, é porque a força de atrito que não deixa escorregar tem que ser o quê? Máxima também. É uma igualdade, né? Então, se eu quero que isso aqui seja máximo, a força de atrito tem que ser máxima. Por isso que eu falo para você, quando é que você sabe que esse carro, gente, está descrevendo a curva na máxima velocidade dele? Quando você sente ali que o carro está ali, ó, quase escorregando, na iminência de escorregar. E quando ele está na iminência de escorregar, é porque o atrito é máximo. Ele é chamado também de força de atrito de destaque. E você lembra como calcula a força de atrito de destaque? Bom, lembra que a Fátima é uma mina, você já viu isso comigo, né? Então, ó, Mi vezes a normal. Só que a força de atrito máxima de destaque, eu vou usar o Mi estático. Por isso que ele dá para você aqui o coeficiente de atrito estático, tá bom, moçada? Beleza, professor. Isso é igual a quem? M, velocidade máxima, né? A velocidade é máxima porque o atrito aqui é máximo, legal, entendi. Dividido aqui pelo raio, moçada. Beleza. E aí o que está acontecendo? Veja que a intensidade da normal nesse exercício é igual à intensidade do peso. Então, normal é igual à intensidade do peso. Então, fica assim, ó, Mi estático, normal igual ao peso mg, isso é igual a m v máximo ao quadrado dividido pelo raio. Muito bem. Você vai cortar a massa de cada lado. E aí você tem que a velocidade máxima vai ser quanto, moçada? Olha lá, multiplica em cruz aqui, vai ficar Mi estático vezes gravidade G vezes raio R. Então, como é que vai ficar isso? Aqui, esqueci do quadrado. Então, fica velocidade máxima é a raiz quadrada de Mi estático vezes G vezes o raio. Basta você substituir os valores ali do enunciado. Veja só, o Mi estático, vamos pegar aqui, ó, vale 0,4. O raio, 100 metros, tá bom? Vamos lá então, ó, e o G vale 10. Então, 0,4 do Mi estático vezes G igual a 10 da gravidade e o raio 100. Bom, e aí, moçada, multiplicando aqui dentro, vai ficar assim, 0,4 vezes 4 vezes 10 dá 4, 4 vezes 100, 400, raiz quadrada de 400. A raiz quadrada de 400 você sabe que é 20, então resposta 20 metros por segundo.
se eu não me engano, ele pede em quilômetros por hora, exatamente, qual a velocidade em quilômetros por hora, então basta você pegar isso aqui e multiplicar por 3,6, aí você obterá 72 quilômetros por hora, tá bom, moçada? Tá aí um exercício bem bacana, questão famosa, clássica, tá? Que você deve se preparar bem. Beleza? Tranquilo? Qualquer dúvida é só me chamar. Beleza, moçada? Um grande abraço para vocês e até mais.